Olá, pessoal. Aqui professor Ronaldo gravando mais um vídeo para vocês e o assunto é a origem da burocracia e da teoria da burocracia. Bacana? Então, fiquem comigo por esses minutinhos aí para a gente estudar mais um pouquinho, tá? O precursor da teoria da burocracia é o sociólogo alemão Max Weber. Ele escreveu vários livros e o principal deles para o nosso debate, para a nossa discussão acerca da burocracia, é um livro chamado de Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Beleza? Então, a teoria da burocracia começa por causa do ressurgimento da sociologia da burocracia, segundo fator, o crescimento constante no tamanho e na complexidade das empresas e na necessidade de um modelo de organização mais racional e também a fragilidade e a parcialidade das teorias clássica e da teoria das relações humanas. Esses fatores juntos fazem surgir a teoria da burocracia no início dos anos 40. Bacana, pessoal? A sociologia, como maneira de pensar, como forma de pensamento, ela começa a trocar o fanatismo medieval por ideias de ética protestante. Que ética protestante é esse? Que valores éticos protestantes são esses? Primeiro, o trabalho não deixa, então, de ser uma coisa vergonhosa. Então, você não precisa mais ser um militar, um oficial, ou um nobre, ou um religioso. Mas para você ter valor na sociedade, você também poderia ser um trabalhador, porque o trabalho passa a ser visto como uma dádiva de Deus. A segunda coisa, a valorização da poupança e do ascetismo. Ascetismo é você subir na vida, crescer. Esses valores foram substituindo a gastança e a vaidade. Então, a gastança e a vaidade foram substituídos pela poupança e pelo ascetismo. E a burocracia nos traz alguns tipos de sociedade e alguns tipos de autoridade também. Então, os tipos de sociedade são a sociedade tradicional, a sociedade carismática e a sociedade legal ou racional ou ainda burocrática. Quais são as características da sociedade tradicional? A sociedade tradicional é a família, o líder patriarcal, ela é patrimonialista, é conservadora. Por exemplo, os clãs, as tribos, as famílias, a sociedade medieval era uma sociedade tradicional. Bacana. E a carismática, ela é personalista, mística, arbitrária e revolucionária. Então, grupos revolucionários, partidos políticos, nações em revolução, são exemplos da sociedade carismática. E a sociedade legal são esses estados modernos que surgem, grandes empresas, os exércitos também podem ser considerados como sociedades racionais ou sociedades legais ou sociedades burocráticas. Bacana? E o que é autoridade, então? A autoridade é a probabilidade de que uma ordem específica ou um comando de alguém sejam obedecidos. Beleza? Isso é autoridade. E a delegação da autoridade. A autoridade pode ser delegada? Pode, a autoridade é delegada, mas a responsabilidade não. Isso significa o quê, pessoal? Que quando você delega uma autoridade para alguém, a pessoa vai ser a autoridade para fazer isso, mas o resultado, a responsabilidade pelo resultado é da pessoa que delegou. Então, a autoridade é delegada e a responsabilidade não. Beleza? A autoridade carismática.
A autoridade carismática tem um líder visionário, ele articula as visões em relação àquilo que ele quer, ele estabelece expectativas elevadas, ele modela os comportamentos coerentes, ele incentiva o pessoal a demonstrar entusiasmo, ele prepara as pessoas, ele expressa confiança nas pessoas e demonstra empatia. Então, essa é a autoridade carismática. A autoridade legal, racional ou burocrática, ela é marcada pela formalidade, pela impessoalidade e pelo profissionalismo. Então, a autoridade legal vai agir formalmente, vai se dirigir a um ocupante de cargo, vai tratar as situações com impessoalidade e com profissionalismo. Então, isso são características da autoridade legal, racional ou burocrática. Pessoal, os fatores que determinaram o surgimento da burocracia são o desenvolvimento de uma economia monetária, ou seja, o mundo deixou o escambo de lado, as trocas de excedentes gerados e passou a usar o dinheiro. E depois começa a aumentar também as tarefas do Estado, a participação do Estado na vida das pessoas e, por último, a superioridade técnica da burocracia como forma de organização sobre todas as outras. Bacana, pessoal? Então era isso que eu tinha para conversar com vocês neste vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até breve. Tchau, gente!